para comigo e para contigo. Glória a Deus nas alturas. Tantos irmãos entrando, chegando. Deus que abençoe a todos os irmãos que estão chegando. Nós já vamos orar, daqui a pouco vamos pregar uma palavra. Então eu peço você que já está chegando, por favor, já se inscreva no canal. Se você já é inscrito, já deixa o joinha nesta live. Isso ajuda mais pessoas a chegar. Estou vendo aqui, tem muitos irmãos junto de nós, mas o joinha está pouco. Deixa o joinha, irmão. Isso ajuda na colaboração deste canal para que mais pessoas chegam, mais pessoas também participam, mais pessoas entendam, né, irmão? Glória ao nome do Senhor. E essa semana passamos fazendo culto, desde a semana passada. Culto, os irmãos não estão vendo eu muito aqui fazendo culto, porque eu estou dando oportunidade para outros irmãos, para que vocês conheçam também. Nosso irmão Joaquim acabou de atender o culto de hoje, lá de Betim, Minas Gerais. O culto de ontem foi nosso ancião do conselho, nosso querido irmão Edvalter, Minas Gerais. O culto de sábado foi o nosso irmão Sadal, Minas Gerais, lá da região de Munhoz. Também nosso querido ancião do conselho, irmão Gesmiel, Distrito Federal, Brasília. Também nos cultos, amanhã teremos culto com o nosso querido ancião, irmão Jonas, setor 12, São Paulo. Na quinta-feira teremos culto do estado do Paraná. Sexta-feira aqui em Francisco Morato com essa irmandade. Irmãos, e eu estou tentando entregar para os irmãos, né, algo que não é só eu não tenho o poder de fazer nada, mas que todos esses irmãos trabalham junto numa só fé e numa só comunhão, para que você, meu irmão, você e sua família seja atendido de perto, né? Que vocês possam ser atendidos de perto. Então todos os dias estou aqui falando aos irmãos, todos os dias estou aqui falando com vocês, dizendo: irmãos, o que é a comunidade cristã no Brasil? A comunidade cristã no Brasil já chama comunidade, é um povo reunido, cristã, porque somos do Evangelho de Cristo Jesus, somos cristãos. E no Brasil, porque é onde está localizado aqui o local. Nós estamos reunidos aqui no Brasil em Cristo Jesus. E o que é o Evangelho se não é estender a mão para o seu próximo? Se não é estender a mão para o seu vizinho, para o seu amigo, para a pessoa que às vezes não tem amizade contigo? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é muito mais do que pensamos, do que bater, pular, sapatear e glória e aleluia. O Evangelho de Jesus Cristo é fazer o bem para aqueles que nos amam e também fazer o bem para aqueles que nos odeiam. O Evangelho de Jesus Cristo é abraçar alguém ali numa sarjeta. O Evangelho de Jesus Cristo é pegar alguém que estava caído. O Evangelho de Jesus Cristo é levar o pão para os que têm fome, água para os que têm sede. Nós estamos fazendo, na comunidade cristã no Brasil, o quilinho. Como que funciona o quilinho? Né? Como que funciona o quilinho? O quilinho, irmão, pega o irmão Antônio Carlos, está aí ainda, irmão Antônio Carlos? Se tiver, manda uma mensagem aqui para mim, irmão Antônio Carlos. Eu vou contar aquela obra, antes de nós orar aqui, eu vou contar aquela obra que Deus fez, a irmã Zildete, sobre o quilinho. Você está aí, irmão Antônio Carlos? Irmão Antônio Carlos estiver ainda, manda uma mensagem aí, irmão Antônio Carlos. Eu quero contar uma obra e o nosso irmão diácono presenciou isso que eu vou falar, né? Glória a Deus. Ô, irmão Antônio Carlos, Deus abençoe o irmão estar junto de nós. Vamos lá, para os irmãos entenderem. Antes de nós orar aqui, antes de nós dobrar o joelho, já vai deixando o seu nome, cidade, estado, onde você está participando desse culto. Nós vamos anotar e vamos orar por você aqui. Agora, daqui um pouco, eu só vou contar essa obra e nós já vamos orar. Tá bom? Nós já vamos orar. Estou observando, estou vendo todos aqui. Tá bom, querido? Irmão, a nossa querida irmã Maria, a irmã Maria, ela viu que foi falado de uma campanha do quilinho. Muitas igrejas fazem campanha de voto, de dinheiro. Outros fazem campanha de causa. Olha, se Deus me dá aquela causa, eu vou dar tanto aqui na igreja. Cada um com o seu sentimento.
mas nós estávamos falando com mais calma, mais simplicidade. Mais simples. Nós vamos orar já, tá, irmão Luiz? Irmã Lúcia também, então vamos orar já. Então, o pedido foi assim: irmãos, vamos fazer uma campanha do quilinho. Como que é a campanha do quilinho? Você tem 2 quilos de arroz no seu armário, pega 1 quilinho, coloca na sacolinha e traga para a igreja. Coloque aqui no cantinho, que Deus vai fazer a obra. Outro irmão tem 2, 3 macarrão, traz um. Veio na cesta básica, traz 1 quilinho daquele macarrão e coloca. Aí outro irmão tem 1 quilinho de sal, 1 quilinho de açúcar, 1 quilinho de óleo. O Antônio Carlos vai lembrar disso daí. O Antônio Carlos, nosso diácono aqui em Francisco Morato. Ele, a irmã Leninha, seu filho, o músico, o irmão Davi. O irmão Davi pegamos, era pequenininho, agora já é um músico na orquestra. Nosso irmão José Augusto. Irmão, sei que tem o nosso irmão Oswaldo, que é diácono, que é o meu pai, e o irmão Antônio Carlos, diácono. E na parte da piedade, irmão, quem cuida é os diáconos e as irmãs da obra da piedade. Não tem que ancião ficar colocando o dedo ali, cooperador ficar cutucando. Não, irmão. Claro que nós podemos falar, irmão, ali tem uma necessidade, mas deixar entre os servos de Deus e as irmãs da obra da piedade trabalhar. Nossa missão é anunciar no culto. Ó, irmãos, tem um sistema aqui do quilinho, quem sentir de ajudar, traga, né? Dali para frente, os diáconos, junto aos servos de Deus, vão fazer o atendimento. Cada irmão no seu trabalho, a obra prospera. E aí, irmão, a irmã Mariazinha, ela viu todo mundo trazendo para a igreja comidas, trazendo arroz, feijão, sacas de coisa para ser atendido. E ela, muito pobrezinha, irmão, muito simplesinha, ela falou: Senhor, eu quero ajudar nesta obra, Senhor. Glória a Deus. Eu quero ajudar nesta missão também, Senhor. Quando ela falou essas palavras, o Senhor se agradou, irmão. E ela foi correndo em casa, pegou ali, olhou, abriu a geladeira, não tinha nada. Abriu o armário, não tinha nada. Senhor, como eu queria tanto ajudar, Senhor. Como eu queria tanto ajudar esta obra, glória a Deus. E ela viu em cima assim, ela tinha um meio quilinho de sal com um prendedorzinho travando. Ela falou: Senhor, só o que eu tenho é esse meio quilinho de sal. O senhor não fica triste, Senhor? Eu quero levar para ajudar alguma família, glória a Deus. E ela pegou aquele meio quilinho de sal, enrolou numa sacola, colocou na bolsa e no próximo culto ela foi levar. E quando ela chegou para levar no próximo culto, disfarçou para um lado para o outro, colocou aquele meio quilinho de sal no meio da despensa, sentou no banco e falou: graças a Deus, Deus me usou para ajudar alguém. Glória a Deus. Uma satisfação no coração, irmão. Glória a Deus, que quem faz o bem, irmão, recebe o bem. Quem abre as mãos recebe de Deus também, irmão. O Antônio Carlos está aí, vai lembrar do que eu estou contando. E assim, irmã e irmão, glória a Deus, quando ela fez esse bem, que acabou o culto, aquele culto glorioso, que voltou embora para casa, irmão. Era 10 horas da noite, quando bateram na palma na porta da casa. Bateram palma, e de lá de dentro ela: pois não, esse horário, né? Pois não. Quando olhou, lá de fora gritou: é o irmão diácono e as irmãs da obra da piedade. Vim fazer o que Deus mandou, glória a Deus. E assim, irmão, desceram e foram trazendo toda aquela despensa, ninguém sabia, mas Deus sabia, glória a Deus. Deus sabe da sua necessidade, Deus conhece a tua necessidade, né? E assim, irmão, começou a descer, foi enchendo, e foi enchendo, e quando terminou de encher a casa, o que estava junto? O que estava junto? Aquele pacotinho de meio quilinho de sal, junto da despensa. Deus falou: tá vendo, irmã Maria? Você abriu as mãos e a benção veio para dentro da tua casa. Contando estas obras aqui em Francisco Morato. E o irmão Antônio Carlos, que está aqui junto falando também, aleluia, ele fez junto conosco uma campanha do quilinho.
e a irmã Zildete, bendito, que andava 5 quilômetros de a pé para ir congregar conosco. E ele vai lembrar do que eu vou contar agora, que já está escrevendo na live aí. Bendito o Senhor. Ela vinha, irmão, de a pé, e ela trouxe o quilinho dela também, irmão. Aleluia, porque uma obra chama outra obra, uma glória chama outra glória. E ela pegou ali, colocou o quilinho dela, ninguém viu. Eu, como ancião, não vi. O diácono, irmão Antônio Carlos, não viu. O diácono, irmão Oswaldo, não viu. Não vimos nada, irmão. Nós fizemos o culto, mas quando já estava preparado, o irmão Antônio Carlos, diácono, juntamente do meu pai, diácono, disse, já está pronto para nós ir fazer o atendimento. Glória ao nome do Senhor. E aonde Deus tocou no coração deles? Lá na casa da irmã Zildete. Glória a Deus. Aleluia. E encheu o carro e foi até a casa da irmã Zildete. E quando levou aqueles quilinhos que Deus preparou, que a Irmandade da Comunidade Cristã no Brasil e Francisco Morato reuniu, glória a Deus. Então, quando entregou ali na casa da serva de Deus e orou, ela disse, irmão, vocês contaram a obra do quilinho de sal, e o Senhor também me deu o último quilinho que eu tinha, que era um fubá, e eu levei também o quilinho lá na igreja, aleluia, e agora Deus encheu a minha casa, por causa que também viu o meu coração, glória a Deus. E é assim, irmã, é assim, irmão, bendito, abra a tua mão para a obra de Deus, e quando você estiver com a mão aberta, a benção vai cair sobre a tua cabeça, vai cair sobre a tua mão, vai cair sobre a tua família, vai cair sobre a tua saúde, vai cair sobre o teu emprego, vai cair sobre aquela porta que está fechada, aleluia, para poder abrir, vai cair sobre a tua cabeça, onde está esta enfermidade alojada agora, a palavra de Deus vai remover a enfermidade, bendito o nome do Senhor. Tem que ter fé, e a fé remove a montanha. Então creia, irmã, creia, irmão, vai dando glória a Deus, mesmo aqui na live, diga glória a Deus, e Deus vai entrar na tua causa, Deus vai entrar na tua família, Deus vai entrar nesta situação que está, e nessa tristeza que o diabo colocou no teu coração. O Senhor diz, tristeza, em nome de Jesus Cristo, saia da vida do meu servo agora, saia da vida da minha serva agora, glória a Deus. Porque a palavra de Deus não volta vazia, irmão. Bendito, nós vamos dobrar o joelho aqui. Aleluia, se você quiser orar aí, ora junto comigo. Se não tiver como ajoelhar, não tem problema, fixa na comunhão. Fecha comigo na comunhão. Bendito Deus, porque nós vamos bater na porta do céu. Vamos chacoalhar essas extremidades da terra. Aleluia. E cada glória que nós der, um demônio que sai do nosso caminho. E cada aleluia que nós vamos dar chamando o Senhor perto de nós. E tem até linguagem que Deus vai tomar em você, na onde você estiver agora em comunhão. A depressão vai ter que correr do teu caminho, a miséria vai ter que confessar que a benção de Deus está chegando, que tudo que estava amarrado, intermédio do poder da oração, que a oração é orar e ter ação, intermédio do poder da oração, bendito, junto com orar vai ter ação de Deus, o mover de Deus, glória. Eu estou tomado por Deus antes de nós orarmos, para poder falar da parte das grandezas do céu aqui. Deus conhece, bendito o Senhor, o fundamento do Triângulo das Bermudas, e conhece também o regimento das Fossas da Mariana. Deus conhece, bendito, o pintar do arco-íris, e também conhece, bendito o nome do Senhor, a cor, bendito, das penas do pavão. Bendito o Senhor conhece cada tom, bendito, do suave toque da borboleta, e conhece também o cântico do roxinol. Aleluia, conhece a voz das formigas, e conhece o grito do leão. Esse Deus conversa com os animais, esse Deus conversa com o ar, esse Deus conversa com o mar, esse Deus conversa com o fogo. Como conversou com o fogo? Sadraque, Mesaque e Abednego estavam
estava jogado na fornalha, Deus falou com o fogo, nele você não toca, não tocou nem Misael, Ananias e Azarias. Glória ao nome do Senhor. Também falou no tempo de Daniel, fechando a boca dos leões, leão, neste você não toca. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Conversou com a fome também, quando a fome passou em todo o território, e Deus levantou de dentro do cárcere um homem por nome de José, colocando para governar entre o Egito. Ainda são deuses árabes e semideuses, o Deus de Israel prevaleceu até no território do diabo. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Estou tomado para anunciar para você, irmã, e para você, irmão, que o que estava amarrado na tua vida, intermédio deste culto e desta oração, que nós vamos dobrar o joelho com fé aqui, e você dobra o joelho com fé aí, glória ao nome do Senhor, que os 4 elementos vai respeitar o poder da oração. Um elemento fogo, bendito, respeita a tua fornalha, glória ao nome do Senhor. O elemento ar respeita o H2O, entre oxigênio e hidrogênio, bendito o nome do Senhor. O bendito elemento terra, bendito, respeita quando o homem é formado do pó da terra, bendito, e constituído um ser humano. Bendito o elemento água, bendito 70% do corpo do homem é constituído em água. Conheço os globos brancos, conheço os globos vermelhos, conheço o batimento do cardíaco e conheço a corrente sanguínea, conheço o batimento do teu coração, esquadrinho os rins, essondo a canção, bendito o Senhor, das interlinhas do coração, cada veia, bendito o Senhor, no tamanho de bendito, aleluia, de um fio de cabelo, e conheço toda a tua pele. Foi eu que criei, formei do pó, e do pó também voltará. E como pó, bendito, o homem volta, mas dentro dele tem o espírito de vida que volta a Deus. Portanto, a tua alma, onde está subconsciente, que conhece todo o erro e todo o acerto, bendito, um dia, aleluia, entrará diante de moradas, ou moradas de submundo, ou moradas do inferno, ou moradas do Hades, até mesmo do Sheol, ou moradas eternas em glória. Bendito o nome do Senhor. Estamos em comunhão. Você está sentindo aí, irmã? Você está sentindo aí, irmão, esta comunhão? Então nós vamos dobrar o joelho, e quando bater o joelho na terra, a terra aí vai tremer, a terra aí vai tremer, porque aqui já está tremendo. Glória é o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor, e depois da oração ouvir a palavra. Olha o que Deus tem para a tua vida hoje. Oremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bendito o Senhor. Aleluia. Soberania. Bendito o teu nome em vigor. Todos os reinos da terra, e até mesmo na onde existe o globo terrestre, as águas e as suas profundezas, o fogo e o seu calor, o vento e o seu furor, os mares e a sua agressividade, bendito na calada da madrugada, e até mesmo no resplandecer do sol. Bendito o Senhor, as árvores conhecem o teu nome, e as águas sabem o teu andar. As nuvens conhecem quando o Senhor chama, aleluia, e também conhece cada cor colocada na pena do pavão. Fez os olhos da águia e o voo arrasante da mesma. Colocou, bendito o Senhor, de cada ser vivo, bendito o Senhor, uma distração e também uma atração. Bendito, uns fizeste como presa, bendito o Senhor, e outros como predador, mas mesmo sendo presa, também tem hora de predador. Glória ao Senhor. Construíste as ervas do campo para alimentar também os herbívoros. Glória ao nome do Senhor.
E nas ervas verdes do campo, fizeste ela respirar o carbono e soltar para nós o oxigênio. O homem, então, o contrário, bendito, respira o oxigênio e solta o carbono. Sem a erva nós não conseguimos viver, e sem o ser humano também a erva não vive. Bendito, fez um para com o outro, fez a nuvem depender, bendito o Senhor, da chuva, e a chuva depender, bendito o Senhor, das águas do rio. Bendito, fez os rios depender da cachoeira, e a cachoeira do andante das correntezas. Glória o nome do Senhor. Aleluia. Colocaste o sal na água e não tem homem para destemperar, e colocaste um furor no vento e fez a fraqueza se tornar veemente. Existem ventos de 350 quilômetros por hora, mas existe vento que vem somente para fazer um homem respirar uma boa brisa. Aleluia. Fizeste o cântico de um pássaro e também o cantar das baleias no fundo do oceano, e colocou escala entre o mar. Aleluia. Em lugares fizeste mais quente, outros mais frio, e criaste, bendito, um selo para colocar na profundeza da fossas da Mariana, que ninguém consegue chegar. Estoura os tímpanos, bendito, e onde tiver, bendito, um metal é colocado como uma bolinha, amassada como uma latinha. Bendito Senhor, criaste no céu um domo e não tem homem para chegar até lá. Glória ao nome do Senhor. Fizeste as 4 estações, entre outono, primavera, verão e inverno. Também fizeste 4 faces na lua, minguante, aleluia, aleluia, nova, bendito o Senhor, a cheia, glória ao nome do Senhor, aleluia, a própria crescente, aleluia. Colocaste 4 estações em 4 lados dos campos, bendito o Senhor, criaste o verde da natureza, o azul do sol, aleluia, pintaste até o flamengo. Glória ao nome do Senhor. Da onde veio a inspiração, se não é a tua filha chamada sabedoria? E a sabedoria tem um cântico que o homem humano ainda não ouviu, e o próprio Deus que conversa com as águas, conversa com os leões, com as baleias e os tubarões, as feras do campo, o ser humano e até os primatas, tem que ouvir a tua voz. Neste momento pedimos, ó Deus do Deus, não existe superior do que ti, além de ti não existe mais ninguém, tu és o que é, e antes de ti nada existiu, porque tu és a própria existência. Está todos orando comigo aqui, uns já estão de joelho, outros de olhos fechados, outros batendo continência em comunhão, outros no ser celestial, outros já explodidos por uma glória, estão todos afirmando que só o Senhor é Deus. Então, em cada causa que está sendo colocada agora nas tuas mãos, Senhor, tome agora na palma das tuas mãos. E não estamos aqui para dar ordem, por isso ajoelhamos, e quando ajoelhamos estamos aqui para pedir, implorar, aleluia, estamos aqui para implorar a ti, que tem todo o poder no céu e na terra, governa os mares e governa os ar. Glória ao Senhor, é o Deus do fogo, o Deus da chuva, o Deus do vento, o Deus do mar, o Deus do ar, aleluia. E que não pode qualquer um ou qualquer povo gritar o teu nome e não sabe que tu és o que é. Tu és o que é. Uns te chamam em grego por um nome, outros em inglês por outro nome, outros em português por outro nome, outros em mandarim por outro nome, mas não importa, tudo tem que se ajoelhar, tudo tem que se prostrar. Os animais se prostram, o homem se prostra, a terra se prostra, o vento se prostra, o mar se prostra, o fogo se prostra, o universo se prostra. Estamos então prostrados diante deste símbolo, o insignificante símbolo terra, mas estamos aqui de joelho, com os joelhos curvados e a mente evocando
Senhor, com palavra sublime para descrever, e não conseguimos ainda descrever que só o Senhor é Deus. Falta em nós palavra, conhecimento, vocação, dicção, alassúria, para poder entrar na extremidade entre o corpo e a alma, passando entre o âmago e também o ego, alaia, entre todas as discrepâncias, aleluia, formaste as lacunas mais fundas do horizonte, mas criaste, bendito, onde não existia nada, uma palavra: haja luz, e toda a luz que nós vê se encontra. Sabemos pela medicina, a medicina dos olhos, que tudo que nós vê é ao contrário do que vê, mas o Senhor é perfeito, escreve tudo certo em linhas todas erradas, alabadaia, para ti, frente, verso, lado, outro lado, é tudo um só. Por isso criaste o querubim, o arcanjo, o anjo e o serafim, alamanaia, querubim em duas faces, olhos afogueados, espada na mão, arcanjo, alamanaia, duas asas que voa, está na presença de todos, mas todos não te vê, aleluia. Este é o arcanjo que cuida entre a hierarquia dos anjos, e o querubim que tem a face da bezerra. Como pode descrever holocausto desde o princípio? Bendito o Senhor, a face da águia, o olho que vê o mundo e o submundo. Bendito o Senhor, aleluia, mais rápido do que o tocar numa maçaneta, ou melhor, tocar, bendito o Senhor, na onde bate a energia, nasce, bendito o Senhor, em uma tomada de energia. Glória ao nome do Senhor. Assim criaste, a ciência diz Big Bang, e nós falamos: haja luz. Glória ao nome do Senhor. A palavra tudo criou, bendito, num voo arrasante entre as águias, assim fizeste o ser humano, com a palavra haja e tudo aconteceu. Glória ao nome do Senhor. Na outra face, a face do homem, representando, é ele que vai falar, um próprio Deus, ou melhor, Cristo, que se fez homem e andou entre a humanidade, deu-lhe a própria vida para que nós possamos se apresentar diante de ti. E a face, bendito, mais especular, que é a do leão, querendo dizer, é rei neste reino e rei em todos os reinos. Em ti está a honra, louvor, a glória. Então todos que estão agora lançando neste abismo de escuridão, todos os sentimentos de enfermidade, de tribulação, de guerra, de casamento mal compreendido, de vida financeira, estão lançando as petições nesse mar de angústia. Alá, salaia. O Senhor pode pegar todos de uma só vez e resolver causa por causa, não porque nós merecemos, nem porque somos bons, nem porque te ordenamos, mas porque estamos de joelhos te dizendo: Senhor, sem ti nada podemos fazer. Atalassúria, sem ti nada somos, ou melhor, um verme não homem, opróbrio do pó, mais indigno entre os homens. Manda a tua palavra, resplendor celeste, enche-nos aqui do teu penhor e do teu mistério. O Espírito Santo governe sobre nós, no nome de Cristo Salvador, qual vive para sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, glória ao teu nome. Bendito seja Deus. Bendito seja o teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Você recebeu a oração, irmã? Recebeu, irmão? Então diga amém. Escreva amém. Eu vou falar rapidinho aqui sobre o nosso trabalho da comunidade cristã no Brasil. Já vamos para a palavra. Nos ajude se inscrevendo no canal. Compartilhe com mais pessoas. Deixa o joinha no vídeo. O joinha ajuda mais pessoas a chegar. Nós já estamos numa família de 82 mil pessoas que se inscreveu no nosso canal, deu crédito ao nosso trabalho. Por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Por muito menos,
Pessoas com brincadeira, meme, bagunça, bate a 100 mil, 200 mil, 500 mil pessoas que se inscrevem. Nós estamos todos os dias aqui falando de Jesus, falando de Deus, orando pelas pessoas. Você todos os dias está comigo e não quer nos ajudar? Nos ajude. Quando chega em uns 100 mil inscritos, o próprio algoritmo desse trabalho empurra para mais pessoas verem. Nos ajuda, irmão. Nos ajuda, irmã. Levar esse trabalho para mais pessoas, mais casas e mais vidas. Conto com você. Tá bom? Por favor, já se inscreveu? Agora? Se já, coloca agora. Já me inscrevi, irmão Isaías. Já deixou o joinha? Estou vendo aqui que poucos irmãos deixaram o joinha no vídeo. Deixa o joinha no vídeo. Ajude a nós chegar longe. Tá bom? Glória a Deus. Fica comigo, não saia da live que nós vamos ouvir a palavra ainda. Comunidade Cristã no Brasil, no CNPJ 37.417.836, contra, -4. No estado de São Paulo, temos a Comunidade Cristã no Brasil em Francisco Morato. Temos também na cidade de Salto, setor 11. O setor 12 temos lá em Lagoinha, com o nosso irmão Jonas. No setor 13 temos no Jardim Somar, em Peruíbe. E também no Caraguava, que é os irmãos de Caraminguava ali. Tanto o irmão Joãozinho como o irmão Benon, os dois irmãos que atendem a obra ali. Glória a Deus. Está começando o Gaivotas também em Itanhaém, setor 13. Setor 13 também temos em Pedro de Toledo. A irmã Vilma está por aí. Setor 13, irmão Joãozinho está por aí. Setor 14, Mineiro do Tietê, está começando também. Tá? O setor 15 temos a Comunidade Cristã no Brasil em Sorocaba, nosso irmão Nelson, ancião. Também em Peró, nosso irmão Israel, cooperador. No setor 16, São Joaquim da Barra, lá o ancião irmão Adilson. Também irmão Pedro e o cooperador irmão Gustavo. No setor 16 continua em Miguelópolis, nosso ancião irmão Marco. Também o cooperador irmão Diego, o diácono irmão Guido e o irmão encarregado irmão Paulo. Temos também em Miguelópolis, no bairro chamado Veredas, onde a Comunidade Cristã no Brasil, quem atende é nosso irmão Paulo. Na cidade de Guará também temos o setor 16, Comunidade Cristã no Brasil. Setor 17, começamos ali em Colinas, Deus muito nos abençoou em Colina. Irmão Zevite, o cooperador, também o irmão Paulo atende ali. Está iniciando o trabalho em Barretos, irmãos. Esse servo de Deus, ancião, que atendeu o culto esses dias. Você está na live comigo agora. Presta atenção aqui, ó. Ei, você viu o culto que o ancião atendeu agora? Fiz assim, a administração sorriu. Esse culto que o ancião, esse ancião atendeu agora aqui, foi sábado, né? Sábado. O ancião da Congregação Cristã no Brasil, 20 anos de ancião, Mombim. Você viu, irmã? Irmão, você viu? Põe aqui. Escreve comigo. Fala comigo aqui, por favor. É um culto, mas nós estamos participando junto. Estou dentro da sua casa com você. Você viu? Escreve aí, por favor. A administração vai falar para mim se você viu o culto, tá? Assistiu o culto? Então, esse irmão tem 20 anos que é ancião na Congregação Cristã no Brasil e agora está vindo conosco. Vai iniciar o trabalho da Comunidade Cristã no Brasil. Está para explodir. Eu vou lá fazer a abertura. Se Deus assim abençoar. Glória a Deus. Lá em Barretos. Parece que ninguém viu o culto e ninguém respondeu nada. Fala comigo, irmã, fala comigo, irmão. Alguém perguntou, capaz de Deus, irmão, é da Jandira? Não, irmão. A irmã Jandira não veio hoje, não. A irmã Jandira ficou em casa. Esse aqui está escrito assim, ó, Comunidade Cristã no Brasil, irmão. Tá bom? Comunidade Cristã no Brasil. Jandira não existe mais, né? A Jandira é o irmão Samuel Trevisan, que é o presidente lá, na CCA, Congregação Cristã Apostólica lá, tá bom? Os irmãos falam que não viu. Vocês não estão seguindo o canal, não é? Não é possível, vocês não estão seguindo o canal. Quem que falou que não viu aí? Fala aí. A irmã Regina não viu? A irmã Márcia Regina não viu? Elécio também não viu? A Laísa também não viu. Quem mais?
Irmã Marli também não viu. Marili, não viu? Vocês não estão acompanhando nosso canal, não é possível. Já se inscreveram no canal? Se inscreve no canal, vocês vão acompanhar tudo que acontece. É o que eu estou te falando. Ah, ele atendeu sábado, um ancião de 20 anos de ancião na Congregação Cristã no Brasil, atendeu sábado aqui para nós. Foi uma festa, uma glória. Está vindo conosco agora para a comunidade cristã no Brasil. Tá? E nós vamos fazer a apresentação do servo de Deus. Então, setor 18 é lá em Presidente Prudente. Cadê eles? Estão aí, Presidente Prudente? Tem que mandar a mensagem para eles. Acho que o meu WhatsApp está aberto na tela. Entra, por favor. Está ali entra, por favor, no computador. E coloca, por favor, lá no grupo dos cooperadores. E nós estamos ao vivo. Aí você manda esse link lá no grupo dos cooperadores, grupo da Irmandade, para eles participar, para eles entrar. Glória a Deus. Aqui o irmão falou, primeira vez no canal, e já me inscrevi, irmão. Irmã Alaísa, Deus abençoe, irmã Alaísa. Que as bênçãos de Deus estejam na tua vida, na tua família, na tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Então, irmão, no setor 18, Presidente Prudente, nossos irmãos lá, o irmão Edinaldo e também o Dertuliano. Isso aqui é São Paulo, tá, irmão? Agora, Minas Gerais, tivemos o culto quase agora em Minas Gerais, em Betim, irmão Edvalter, o ancião do conselho, irmão Joaquim, que acabou de atender o culto, foi uma maravilha, irmão Roque, cooperador. Lá em Itaúna também temos o irmão José de Souza, Minas Gerais. São João Nepomuceno temos o irmão Vanderlei, ancião. Temos também São Sebastião da Vargem Alegre, irmão Mário Giuliani, cooperador. O irmão Israel, acho que mandou uma mensagem. Que lê para mim, por favor. Ele falou, o irmão Isaías também pode atender o culto, é isso? Tenente? Eu vou responder ao irmão e depois eu vou terminar de ler e vamos pregar a palavra, tá? Com todo respeito ao irmão, vou responder. Eu fui da congregação a vida toda, com meus parentes, familiares. Até hoje, muitos são do ministério ativo na congregação, outros foram do ministério, não está mais. Mas todos, os meus 800 parentes que eu tenho aqui em São Paulo, é tudo da congregação. E eu atendi por muito tempo a congregação cristã no Brasil, e o Senhor me trouxe para começar esse trabalho de resgate, de amor, né, para começar esse trabalho, né, trabalho mais árduo. Mas tenho muito amigo na congregação, como ancião, cooperador, né, eu atendi a congregação a minha vida toda também. Então nós pegamos um vínculo de amizade, o amor pelos irmãos, né? Então hoje, quando eu congrego com alguns irmãos, amigos, como anciões antigos, meus amigos, eles me chamam, ô irmão Isaías, vem pregar a palavra. Eu não prego. Oferece 2, 3 vezes, eu não prego a palavra. Mas durante 10 anos eu estava com a minha esposa em um culto e um irmão ancião falou, irmão Isaías vai contar umas obras hoje. Eu falei, irmão, faz 10 anos que eu não levanto na congregação para nada. Já tem a nossa igreja, o nosso trabalho. Eu falei, eu sei do seu trabalho, assisto, acompanho, vejo, dou joinha no vídeo, assiste nossos cultos, mas hoje você vai contar obras, você tem toda a liberdade, você tem carta de bom testemunho. Aí eu levantei, contei as obras, Deus abençoou. Na palavra ele me insistiu para pregar, eu não preguei, por respeito a ele, por respeito à instituição. E na última oração ele me chamou, falou, vem fazer a última oração, vamos buscar os dons de Deus. Aí eu dobrei o joelho ali, ele me deu o microfone, fiz a oração lá em cima. Mas ficou por isso mesmo, todo mundo alegre, feliz, né? Glória a Deus. E nós estamos aqui pregando placa de igreja, né? Pregando Cristo. Então vamos lá, irmão. Voltando aqui para São Sebastião da Vargem Alegre, Minas Gerais, Lavras, Minas Gerais, com o nosso irmão Fidelis, e também Munhoz, Minas Gerais, irmão Sadal, irmão Carlos. Tá bom? Está iniciando em Machado também. Comunidade Cristã no Brasil chegou no Paraná, Curitiba. Eu vi que parece que o irmão Júnior chegou por aí. Irmão Júnior, tá por aí, irmão Júnior? Chegou lá em Curitiba, Paraná. Areia Branca dos Assis com o nosso irmão Pedro.
e Fazenda Rio Grande também, né, ali no estado do Paraná. A irmã Noélia sempre junto, né, irmã? Deus abençoe. Irmão Mário Juliane, tá? Irmão Mário Juliane, Deus abençoe, irmão Mário. Seu irmão atendeu uns cultos online para nós também, irmão Mário. Estado de Brasília, Distrito Federal, Sobradinho. Temos lá com o irmão Gesmiel. E também em Picos com o nosso irmão Josias, lá em Piauí. Iniciando em Trindade também, lá em Goiás. Glória a Deus. Esses são os pontos que temos a comunidade cristã no Brasil. Vamos ouvir a palavra? Quem precisa da palavra? Escreva aí, por favor. Diga, eu preciso da palavra. Vamos lá? Eu preciso da palavra. Quem precisa da palavra, escreve, eu preciso da palavra. Glória a Deus. Muitos irmãos mandando, eu preciso da palavra. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra que o Senhor tem nos apontado. E eu vou ler com o celular por causa das minhas vistas. Então, por favor, não me condene, não me retale, não me bate. A Bíblia é a mesma, tá? Mas eu já não enxergo mais as letras da Bíblia. Então eu tenho que ler no celular porque faz letras com a fonte maior e também bem clara, tá? Vamos ler em João capítulo 19. Pode marcar aí? João capítulo 19, no versículo 1 adiante. A condenação de Jesus. Lemos com a ajuda de Deus na guia do Espírito Santo. Diga amém, irmã. Amém, irmão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos quantos já estão aqui falando amém, muito obrigado, tá? Tá bom. Os irmãos que estão pedindo oração, Deus abençoe. Depois da palavra, ouça bem a palavra, ouça o que Deus tem para a tua vida. Depois da palavra, nós vamos orar aqui, vamos apresentar, tá bom? Então Pilatos mandou espancar Jesus. Palavra difícil, hein? E os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram sobre a sua cabeça e vestiram-lhe um manto de púrpura. Jesus Cristo já estava sendo condenado. Neste momento, Pilatos disse, então, batam nele. Mas Pilatos estava querendo livrar ele da morte. Portanto, os judeus religiosos, por isso que esse canal é feito para pregar contra a religiosidade. O que é religião? Religar. Religar o homem com Deus. Mas, infelizmente, a religião se perdeu e os religiosos se tornaram fanáticos. Fanáticos, adoradores de placas, de templos, de prédio. E começou a tirar você não é da minha igreja? Então vai para lá. Você não é do meu clã? Então vai para lá. Você não é do meu público? Então vai para lá. Você não é dos meus fiéis? Então vai para lá. E foi tirando todos e começaram a criar uma secta. São sectários, na verdade a seita. O sectarismo é o quê? É tudo aquilo que vira uma pessoa, um grupo isolado. Além de ter o seu grupo isolado, ele também foge das escrituras com outros livros, com outros mandamentos que não é da palavra de Deus. Então isso se torna um sectário. Exclusivismo. Então os exclusivistas se tornaram
uns sectários. Vamos entender no mínimo detalhe essa palavra. Quando os judeus ortodoxos, a sua ortodoxia, 613 leis mosaicas, 603 leis com 10 mandamentos, 613, eles se apresentaram diante de Pilatos e falaram: este aqui não é o Filho de Deus. Este é um impostor, sonhador, maluco, doido, mas não é Deus. Este Jesus que se diz filho do Espírito Santo, gerado no ventre de Maria Virgem, esse não é Deus, é um lunático. E nós queremos que vocês crucificam-o. Para crucificar Jesus Cristo, eles tinham que pegar Jesus, colocar naquela cruz no lugar da Gólgota, no lugar da caveira, que é um lugar onde passava muitas pessoas por ali, e via aqueles que estavam crucificados eram os ladrões, salteadores, ou aqueles de íntegre, das piores pessoas do mundo. No judaísmo ortodoxo era crucificado como um verme e não homem. E nos filmes de Hollywood, eles apresentam aquele Jesus com aquela fraldinha, aquela coisinha, mas na realidade os crucificados, condenados, como Jesus foi, era nu como nasceu no ventre da mãe, sem nenhuma peça para cobrir a tua vergonha. Foi assim que escarneceram do Senhor. Ei, eu quero chamar a tua atenção. Eu quero chamar você agora. Está preparado para ouvir essa palavra? Uma palavra totalmente diferente do que você ouve. É uma palavra totalmente cristocêntrica, envoltada em Jesus Cristo, que totalmente não tem triunfalismo aqui, não tem auto-egoísmo de que você vai ganhar, você vai ter, você vai isso, vai aquilo. Então, se você quer continuar comigo aqui, escreva: eu vou continuar até o fim ouvindo a palavra. Porque essa palavra não vai chegar na chave do seu carro. Essa palavra não vai chegar no seu apartamento de luxo. Essa palavra não vai chegar no que eu vou te dar, vou te levantar, os seus inimigos ficam debaixo do seu pé e você vai vencer. Não vai chegar nisso. Então você tem agora a opção de mudar de live. Você tem a opção de ir para outro canal. Mas se você realmente quer ouvir esta palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo Jesus, genuíno, eu te convido a ficar comigo. Eu te convido. Aos que já estão se manifestando, por favor, fala para mim quem que está se manifestando que vai ficar. Irmã Ana Caroline, irmão Edivaldo, Maria Thelma. Pode escrever, por favor. Escreve, eu quero. Adelaide. Marili. Alexandro. Glória a Deus. Ian Caleb. O Mário Juliane. A irmã Noélia. Irmão Gesiel falou que vai ficar. Deus abençoe. Irmã Maria, quero ficar. A irmã Neuza, qual Neuza? Neuza Ferreira. Glória a Deus. Irmão Jonas. A irmã Vera. A irmã Sandra. A irmã Roberta. Sônia. A irmã Thelma Barbosa. A irmã Leia. A irmã Cristiane. Olha, vocês estão falando que vão ficar. Então, ó, tem mais ainda escrevendo? A irmã Patrícia falou que vai ficar. Irmã Janice. Irmão Edno. Irmão Cícero. Irmã Sueli. Irmã Maria da Silva. Irmã Ednete. Lucelena.
Ó, todos esses irmãos estão falando que vai ficar. Aqui, ó. Todos vocês estão dizendo que vai ficar. Então vocês vão ouvir uma pregação diferente do que vocês ouvem geralmente nas lives. Que é, me dá o seu Pix, faz um Pix aqui, uma pregação tal. Olha, Deus vai pegar agora a sua causa que está lá embaixo e vai colocar você lá em cima. Nada disso. Nós vamos pregar de Jesus Cristo, o seu sofrimento, a sua missão e a sua salvação. E isso não me faz melhor do que outros pregadores. Só me faz consciente do que a palavra realmente está sendo falada. Então, se você ouviu aqui e quer continuar, eu peço toda a comunhão. Eu peço que você viaja comigo agora sobre essas escrituras que nós vamos ler mais aqui. E eu vou explicar verso por verso na guia do Espírito Santo. E você vai viajar comigo na verdadeira história de Jesus Cristo. Na verdadeira história do cristianismo nato. No verdadeiro sermão de Cristo, que não estava nas palavras, mas na ação. No seu vitupério. Então, minha irmã, meu irmão, em comunhão, eu peço que você agora esteja ligado comigo. Não desligue não ligue nada mais e não desligue dessa pregação. Fique somente aqui. Centralize aqui e a sua mente, eu quero que vai lá em Jerusalém. Há 2025 anos atrás. Quando esse Senhor Jesus Cristo olhou para o cego e disse, o que quer? Quero ver. Veja, tua fé te salvou. Quando ele olhou para o endemoniado da cidade de Gadá, que era o endemoniado de Gadareno, e disse, o endemoniado falou, já vieste me perturbar? Só não nos mande para o abismo. E se eu vou falar de abismo aqui, entrar no submundo da história, nós vamos longe com a pregação, então eu vou pregar só literal. Eu não vou nem entrar no submundo, vou entrar só no literal. Só não nos mande para o abismo. Ele diz assim, dê uma ordem que eu vá até os porcos e entre nessa manada. Dê uma ordem. E neste momento, o Senhor falou só uma palavra, vá. Quando falou vá, ele entrou na manada de porcos e os porcos se precipitaram nas águas. A carne dos porcos morreram, mas a legião, os ares. A legião continuou na cidade de Gadá. E da cidade de Gadá foi espalhando por outras cidades. Querendo ser hospedeiro de corpos. Por isso que os espíritos e potestades estão pelos ares. Mas é outro assunto que eu não vou entrar aqui agora e vou pregar somente o literal da crucificação. E quando, irmão e irmã, Jesus fez somente o bem e recebeu o escárnio, recebeu a maldade da humanidade, e os religiosos, esses religiosos, que dizem ser mais crente do que você, que dizem servir a Deus mais do que você, que se dizem ser mais próspero e abençoado, por isso Deus está com ele. Então, se um pobrezinho é pobrezinho, Deus não está com ele. É isso que a religião está ensinando hoje. Que se você tem um dente só na boca, e não tem mais estudo, e não tem diplomas, Deus não está com você. No mundo capitalista, no mundo cheio de egocentrismo, antropocentrismo, autoegoísmo, e as pessoas colocam as melhores roupas para poder se apresentar num prédio de igreja de 1 milhão, 2 milhões, e sente por 1 hora ou 2 horas de culto o homem mais, ou a mulher mais importante da história. Ricos, felizes por 2 horas. E quando voltam para a tua casa, voltam para a sua realidade. A realidade de que tem conta atrasada.
a realidade que tem um nome sujo, a realidade que não tem um cartão de crédito, a realidade que precisa de ser um empregado dos outros para vencer na vida. Mas quando ela chega na igreja, ou ele chega na igreja, chega todo pomposo, toda pomposa, com o melhor salto, com a melhor roupa, o melhor vestido, para se apresentar diante daquela galeria de demonstrações. São simplesmente fariseus, hipócritas. E era contra isso que Jesus Cristo pregava, contra aquelas belezas por fora, e por dentro estava oco e vazio. Aqueles que estavam cheios de beleza, de santidade, com as roupas de santidade, com a Bíblia na mão, com isso e com aquilo, mas quando o Senhor se apresentou para eles, negaram a eficácia da caridade, negaram o primeiro amor, negaram a caridade da simplicidade, negaram de estender as mãos para o pobre, de cuidar das viúvas, de atender os órfãos. E Cristo pregou contra esses escribas, esses malditos anciões, esses malditos sacerdotes, que nos dias de hoje, esses malditos anciões, esses malditos cooperadores, malditos religiosos, malditos pastores, bispos, arquebispos, padres, santarrões, que andam na casa da delícia e esquece da verdadeira religião, que é cuidar do pobre, do órfão e da viúva. Jesus começou a pregar essas coisas que eu estou pregando e começou a incomodar as pessoas. Por isso que eu perguntei se você vai sair. Porque o que eu prego incomoda as pessoas. Antes, quando eu pregava na Congregação Cristã no Brasil, era chute, sapateado e pulação. Porque eu pregava isso aqui, ó. Deus vai te dar, vai levantar. Era isso. Mas hoje eu sou convertido em Cristo. E não tem como mudar o cristianismo nato. Quer dizer, vós serão odiados, porque eu fui odiado primeiro, disse Jesus Cristo. Vós sereis presos, porque Cristo foi preso primeiro. Vós sereis açoitados, porque Cristo foi o alfa, o início do açoite. Posso continuar pregando? Posso continuar pregando? E eu não estou com demagogia pregando aqui, com demagogia anunciando algo que não vivo, ou algo que não creio. Porque está cheio de gente pregando bonito, mas não vive. Tem gente falando de Cristo, mas não conhece Cristo. Não tem as marcas de Cristo. Não tem o sofrimento de Cristo. Está falando de Cristo, mas está andando com um sapato de película, pelo nome de Cristo. Está falando bonito de Jesus Cristo, mas não crê em Jesus Cristo. Teve ele como um patrocinador, patrocinando o sacrifício da cruz. Olha aqui, ó, para vocês verem. Um acabando de falar, não tem virtude do jeito que você prega, somente prega julgamento que tem Cristo. Para você ver. Virtude seria se eu fizesse uma voz bonita aqui, ó.
Ó, o tempo determinado vai chegar na tua vida, vai chegar no teu caminho, vai virar o teu caminho. É isso que é virtude para você, né? É isso. Infelizmente, a virtude não está no jeito que eu vou falar, mas sim na veracidade da palavra. Então fique até o final. Quem sabe você se converte em Cristo. Quem sabe você se converte ao Evangelho de Cristo. Que o Evangelho de Cristo é ir contra os beberrões e arrancar o bêbado da beberrice e colocar ele na santidade. O Evangelho de Cristo é tirar alguém do pecado e dizer: eu aborreço o pecado e amo o pecador, e trazer o pecador para a presença de Deus. O verdadeiro Evangelho de Cristo é pregar o amor, mas não é só falar de amor de boca para fora, é um amor vivente, é um amor que você dá a vida, como Cristo deu a vida. E nós vamos entrar na história já da vida. Porque se eu fosse pregar 1 hora de eloquência aqui, eu tenho garganta para isso. Sempre preguei no poder, na eloquência. Mas eu pergunto, de todas as pregações de poder e eloquência, quais vidas foram transformadas? Como hoje eu estou falando para você aqui, dando esta opção de transformar a tua vida. Essa vida mesquinha, essa minha vida frajuta. Confessar neste momento que eu sou um pecador e você também é um pecador. É dizer publicamente: eu sou um pobre, nu e miserável e pecador na presença de Deus. Sem Ele nada sou e nada consigo fazer. É confessar de alma, de coração. Então, neste momento, Jesus Cristo foi crucificado no lugar da caveira, ao Gólgota. E ali, com as tuas mãos pregadas e os teus pés pregados, sem nenhuma roupa, estava o mais opróbrio do pó entre todos. Quando olhava para ele, via a sua nudez, a sua vergonha, e é simplesmente aquele que deu a vista para o cego, aquele que falou dos santarrões que queriam matar, apedrejada aquela mulher, a pecadora. Aquela não foi uma pecadora boazinha, ela foi pecadora pega no ato de adultério, querendo dizer, pecou mesmo. Ela estava com relação com outro homem. Ela estava pega no ato do adultério. Mas quando trouxeram para Jesus, Jesus olha para ela e para a multidão e não falou para eles: não, coitadinha, não mata ela não. Não, ele tinha que cumprir a lei. Ele tinha que cumprir a lei de Cristo, ou a lei de Moisés, ou a lei de Deus. Era 603 leis com mais 10 mandamentos, 613 mandamentos mosaico ortodoxo, da pura ortodoxia. Então, se ele descumprisse a lei, não seria ele filho de Deus. Se ele descumprisse, irmão Samuel Alves, por gentileza, eu sei que o irmão quer ajudar, mas por favor, ouça a palavra. Nós não estamos falando de Pix aqui, nem de QR Code, nem de dinheiro, tá? Por favor. Deus abençoe, nós não vamos falar de dinheiro. Ouça a palavra. Sei que o coração do irmão é bom para ajudar, mas nós ouça a palavra, tá bom? Então, irmão, se ele fosse contra
a lei de Moisés, ele iria contra o próprio Deus. Quando pegaram aquela mulher, levaram até ele e falaram: está aqui a mulher. Foi pega em adultério, acabou de pecar, acabou de ser pega. Acabou de ser pega aqui no ato do pecado. Acabou de ser pega no ato do adultério. O que você fala? Ele disse: cumpre a lei. Cumpram a lei. Como é cumpram a lei? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. O sumo sacerdote ou sacerdote lembrou que tem pecado. Que eu tenho pecado. Você tem pecado. Ainda não estamos na prática do pecado, mas nós temos pecado todos os dias. Nós pecamos todos os momentos. E ele soltou a pedra, todos foram embora. Aí ele olha para aquela mulher e diz: cadê os teus acusadores? Foram todos embora. Então eu não te acuso. Eu não te acuso. Vá em paz. Não peques mais. Então, mostrando que todos os dias nós pecamos. Mas todos os dias podemos ser libertos. Você quer ser liberta, irmã? Você quer ser liberto, irmão, do seu pecado? Confesse ele agora. Confesse ele. Confesse ele diante da presença de Deus, que ele vai te perdoar. Voltando para a cruz, Jesus lá estendido, e as pessoas passando e olhando para ele, e ele estava nu como o opróbrio do pó, um verme, não homem. E começaram a escarnecer dele. Mas nós vamos ler aqui. Então Pilatos mandou espancar Jesus. Além de preso, foi espancado. Apanhou por mim, por você, por nós. João capítulo 19, no versículo 2 diz: e os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram sobre a sua cabeça e vestiram-lhe um manto de púrpura. No versículo 3, e aproximando-se dele diziam: salve, rei dos judeus. E começaram a bater nele. Colocaram a cruz na cabeça, colocaram a coroa de espinho na cabeça, prepararam uma cruz para ele, a coroa de espinho na cabeça, bateram nele, espancaram ele, colocaram um manto nele de linho e falaram: salve, rei dos judeus. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhe: eu trarei aqui para vós, a fim de que sabeis o que não vejo nele crime algum. Não tinha crime nenhum no Senhor. O crime dele era fazer o bem. O crime dele era amar. O crime dele era perdoar. O crime dele era pregar contra a arrogância dos fanáticos. Você está vendo aqui? Ó? Você pode ver aqui. Estou pregando a história da Bíblia de Cristo Jesus e um fanático e alienado está aqui me atirando pedras como se eu estivesse um crime contra a ordem, crime contra a palavra. Porque deve ter doído nele, de achar que estava com um ternão bonito, a mulher com um saltão desse tamanho, que não é pecado. Pode ir tranquilo. Mas falar a verdade para os judeus ortodoxos era a pior coisa que existia. Falar a verdade para os crentes de hoje é a pior coisa que existe, porque eles não querem ouvir.
e criticam a verdade. Porque eles acham que estão pagando de heróis, sendo que os verdadeiros heróis morreram no mártir. Os verdadeiros heróis caíram nos coliseus. Os verdadeiros heróis da fé foram lançados no tempo de Roma. Nero colocou fogo em toda Roma com os heróis da fé, dizendo: nega Jesus Cristo. Eu quero saber se chegar uma lei agora que você e eu tenham que negar Jesus Cristo. Vai perder o seu salário, você perde por Jesus Cristo. Vai perder a sua empresa, você perde por Jesus Cristo. Vai perder suas regalias, você perde por Jesus Cristo. Se só de perder alguma coisa você já não perde, quanto mais ser queimado vivo, quanto mais ser jogado numa arena e os leões devorar a tua casa, o teu filho, tua esposa, você mesmo. Pelo nome de Jesus Cristo. Primeiro veio essa pandemia aí, se você não tomar a vacina, se você não tomar, você já não vai trabalhar mais, você já foi correndo e tomou. Você não está percebendo que está tudo se preparando para o fim? Hoje é o dedo que coloca a biometria, já é o reconhecimento facial. Se não tiver o reconhecimento facial, você não trabalha, você não recebe, o banco não aceita. Você não está percebendo que tudo está caminhando para o dia do juízo? Você não está percebendo que os 3 anos e meio da história de Daniel já está iniciando o início das dores, o pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, já está tudo na cara. Vocês não estão vendo que uma elite global já está se reunindo e a besta da terra e a besta do mar já está posicionada? Já está tudo posicionado. Já está tudo posicionado. Um dia após o outro. A grande mídia, a tecnologia, a ciência aumentando, o amor esfria. O amor vai esfriando. E era dessa forma a rejeição dos judeus ortodoxos quando Jesus falava contra o fanatismo, contra pessoas alienadas, cegas por Satanás. E ele dizia assim: cegos guiando outros cegos. O pior cego não é o que não enxerga, é o que não quer ver. Quando eu pregava para 2, 3 mil pessoas dentro de um prédio na congregação cristã no Brasil, se eu pregasse isso, eu estava sentado na hora. Eu estava tirado do ministério, levado no quartinho. Mas graças a Deus agora eu posso pregar livremente, porque o meu único superior é o Cristo que deu a vida pela minha vida e pela sua vida. Você aceita ele, irmã? Aceita ele, irmão? Diga glória a Deus. Olha aqui o irmão já escrevendo aqui, Josiette, já complementando a pregação, ela disse: olha o rio Eufrates que já está se secando para cumprir a profecia aí, ó.
Eu não preciso estar pregando aqui, a irmã já está pregando ali, você também já está pregando, eu já estou pregando, nós estamos pregando. Igual no tempo de Noé. Igual no tempo de Noé, que eles pregavam, Noé pregava, e eles riam, zombavam. Mas chegou o dia do relógio de Deus. O relógio de Deus bateu e o tempo, Alamanaria, é um servo de Deus. E o tempo tem que obedecer o cronograma de Deus. Meu irmão e minha irmã, quando vir o Senhor naquela situação, nu, despido, sozinho, os religiosos diziam, tá vendo lá? Que ser melhor do que o outro, que ser mais crente do que nós, não veio para a nossa igreja, quis ficar fazendo motim aí, pregando para lá e para cá, quis começar a fazer crítica. Olha lá o que deu lá. Ó. É igual um parente meu do Ministério da Congregação Cristã no Brasil, falou, eu era do Ministério da Congregação Cristã no Brasil, eu era o rei, né? Quando eu saí e comecei esse trabalho, ele, que é do Ministério, falou assim, agora, falou, você está no lodo. Agora, se eu estou no lodo, pregando o evangelho nato de Jesus Cristo, eu que não queria estar na riqueza qual ele está, ou qualquer um outro, que só está pregando triunfalismo e obra e milagre, e isso e aquilo, e Cristo chegando e a igreja dispersa. Se eu estou no lodo, pregando o evangelho, eu quero continuar no lodo igual Jeremias. Jeremias estava no lodo, jogado lá embaixo na sarjeta. Mas quando os reis que tomavam vinho em taça de ouro, quando chegou aquele rei da Babilônia, daquelas Assírias, da região, trouxe ele e falou assim, tá vendo seus dois filhos? Sim, morto, na frente dele. E falou, agora você será furado dos seus olhos. As últimas coisas que você viu foi os seus dois filhos mortos. E Jeremias sentou no banquete do rei, porque não negou. Irmã e irmão, nossa missão é não negar. Se você não tomar a vacina, você não vai entrar para trabalhar. Não, eu vou tomar a vacina porque eu preciso trabalhar. Não sou contra a vacina. Mas pensa aqui, quando chegar uma lei que vai dizer, se você não tiver esse código, você não pode trabalhar. Você não pode ter casa, não pode ter carro, não pode ter família, não pode ter nada. Vai aceitar também? A palavra diz que ai das grávidas, que não seja no inverno, e serão perseguidos pelo nome de Cristo. E vão para onde? Para as cavernas. Nas cavernas não terá placa da igreja. Ó, vem aqui que essa caverna é da comunidade cristã no Brasil, entra aqui. Aí outro lá, ó, essa daqui é a caverna da Assembleia de Deus, entra aqui. Ó, essa daqui é a caverna da Congregação Cristã no Brasil, vem, entra aqui. Ó, o da caverna da Assembleia não deixa entrar na caverna. Não, irmão. Estaremos reunidos numa caverna só, num sentido só, repartindo o mesmo pão, bebendo da mesma água, aguardando o mesmo Messias, aguardando o mesmo Cristo.
sendo espancado, porque Cristo foi espancado primeiro. Sua família sendo aviolentada, porque a família de Cristo padeceu primeiro. Seus apóstolos sendo crucificado, degolado, colocado em um saco, jogado dentro de um rio, jogado dentro de uma água fervendo, colocou na guilhotina, porque eles foram os verdadeiros heróis. Fala, Estevão, as últimas palavras. Se você negar esse Jesus Cristo, Estevão, você vai viver, Estevão. Ele disse, eis que vejo o céu aberto e diante do trono de Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso assentado, e à sua direita, à sua destra, o Filho de Deus. Eu quero fazer uma enquete aqui. Muitos dos que falaram que ia ficar até o final estão aqui ainda? Se tiver, fala, eu estou aqui. Você falou no começo, vamos ver. Vamos ver se muitos estão aqui. Muitos já foram embora ou estão aqui ainda? Fala comigo. Fala comigo para nós finalizar essa pregação. Manoélia falou que ainda está. Sérgio. Não, Sérgio. Daniel. Maria Nilda, Ronaldo. Consultoria. Márcia Regina. Berlucci. Ana Carolina. Regina Santos. João Paulo. A Regina falou que chegou agora. Muitos irmãos que falou que estão ainda. É aqueles? É? Glória a Deus por isso. Que falou que ia estar até o final, né? Alguns que chegou agora, vai ouvindo. E se você chegou já desse começo até está acabando, volta lá no começo, antes de acabar a live, volta no começo para você ouvir o texto, o contexto, para não criar nenhum tipo de pretexto. E você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Nós já estamos com 82 mil pessoas inscritas nesse canal. Se todos que estão aqui se inscrevessem no nosso canal agora, nós íamos conseguir atingir um público maior e ouvir estas pregações que as igrejas não querem ouvir mais. Você ia nos ajudar a levar esta palavra para as pessoas, para que eles realmente se convertam ao Evangelho de Cristo, que não é dinheiro, não é placa denominacional, mas sim é o amor de Deus. É o amor que suporta tudo. A irmã falou, sou nova na CCV, já me inscrevi. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, quando Jesus Cristo está ali recebendo o martírio, nu, estava pelado, nu, e os zombadores zombando dele. Quando de repente o céu estava intacto. O céu estava observando o seu sofrimento. E neste momento a boca de Cristo se abre. E alguém diz, agora vai sair uma sentença. Agora sai a sentença. Agora vai acontecer igual Elias. Se o homem de Deus desce fogo do céu e consume todos. Agora vai acontecer igual Moisés. Olha, Bigtã e Coré, se eu estou com Deus, vocês morrerão com morte não natural. A terra abriu e engoliu todos. Agora vai acontecer igual Eliseu. Você está zombando da minha calvície, a morte vai te pegar, a ursa devorou todos. Agora vai acontecer.
Mas sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Senhor Jesus, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Naquele momento, a misericórdia cobriu os vales. Alamanaia. Naquele momento, a misericórdia cobriu as carnes. A misericórdia cobriu os ossos. E a misericórdia cobriu as almas. A misericórdia balançou o território humano. E desceu naquele momento a dádiva chamada graça. A graça do Filho de Deus, que não está nas paredes de bloco, não está em placa denominacional, não está em CNPJ. A graça não está em um documento, a graça está em Cristo Jesus, que nos deu o seu favor sem que nós merecíamos nada. Você não merece, eu não mereço, não merecíamos nada, mas Ele nos estendeu o seu favor e encheu-nos da tua misericórdia, dando a nós o direito de dizer: Jesus é meu vero amigo, que jamais me deixará no meio de todos os perigos. Tua mão me livrará. O meu vero amigo é Jesus, na senda de paz me conduz, nunca outro haverá que ofereça graça tal, nem a vida eterna. Encheu-nos da tua misericórdia e criou sobre nós a tua graça. Estávamos todos no pecado original de Adão e todos condenados para o salário do pecado, que é a morte, originalizado o pecado da humanidade, mas o Senhor estendeu a sua própria vida para entregar sobre nós a tua graça, que é o favor que eu não mereço desde Adão até o século 21, em 2025, e até onde estender esta palavra, que Ele é aquele que nos deu a vida eterna. Queria pregar aqui a noite e o dia para vocês, mas o horário já foi embora, já está indo 10 para as 11, 10 para as 23 horas. Irmã e irmão, creia em Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Você que já se inscreveu, Deus abençoe você, minha irmã, meu irmão, meu amigo. Você que já está conosco, já deixou o joinha, convido você a estar comigo. Só vou fazer uma enquete para finalizar aqui. Aí nós vamos orar, apresentar a todos vocês. Eu estou fazendo culto todos os dias. Se você vai participar, diga: eu vou participar. Tá bom? Só para finalizar, quem vai participar? Todos os dias estou fazendo culto, pregação como essa. Escreva: eu vou participar. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar, tá? Nós vamos orar. E Deus abençoe, irmãos. Está escrevendo aqui que vai participar. Glória a Deus. E nós vamos orar. Os irmãos, deixem escrito se vai participar. Vamos agradecer a Deus com uma oração e também fazer a oração sobre todos os pedidos de oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, nosso eterno Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
É diante da tua presença que curvamos neste momento para apresentar todos que estão aqui batendo na porta da tua misericórdia, estendendo diante de ti, Senhor. Aleluia, neste momento de joelhos, falando contigo, perdoe todos os nossos pecados, todas as nossas imperfeições, fraquezas, fragilidades, e tudo quanto temos cometido, bendito o Senhor, no pensar, no falar, no agir, no proceder, mas entregamos a nossa vida diante de ti, graças te damos por esse culto, e maiormente pela tua palavra, que nos ensinou nesta noite a não negar o Evangelho de Cristo Jesus. Toma todas as causas, enfermidades, todas as tribulações, famílias, na palma das tuas mãos, e o teu nome será glorificado. No nome de Cristo, que vive para sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos finalizando por aqui, irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos os irmãos que já escreveram, já falaram. Tá? Aos que já se inscreveram, aos que não se inscreveram, se inscreva agora, por favor, tá bom? Já chegamos a uma família de 82 mil pessoas. Venha fazer parte conosco, só se inscrevendo no canal. É gratuito. Vamos finalizar e, se Deus quiser, até amanhã. Que a santa paz de Deus, a comunhão, a virtude, a palavra fique em nossos corações para sempre. Amém.